Bem-vindos! Hoje a gente mergulha nos excertos bem interessantes de Rudolf Steiner sobre o Evangelho de Mateus. Exato. A ideia é explorar um pouco o que ele fala sobre, bom, evolução da consciência, né? A tal da clarividência antiga, Zaratustra, Uhum. e como isso tudo amarra com o Evangelho. É uma visão esotérica, assim, bem particular da história espiritual. Ok, vamos lá. Sim, e acho que vale lembrar rapidinho que a abordagem do Steiner, a antroposofia, ele não via como religião, era o que ele chamava de ciência espiritual. Ciência espiritual. É, uma tentativa de investigar o mundo não físico, digamos, com uma clareza parecida com a científica. E aí ele olha para textos como o Evangelho por essa lente de evolução cósmica, reencarnação, karma, essas coisas. Entendi. Bom ponto de partida. O texto começa falando da mentalidade dos povos logo depois da Atlântida, né? Que Steiner menciona. Como era essa mentalidade? Diferente da nossa ou dos Atlantes? Então, Steiner aponta uma mudança bem grande na percepção espiritual, na clarividência. Ele diz que na Atlântida, essa visão espiritual era mais direta, guiava mais para o bem, sabe? Certo. Mas no período seguinte, pós-atlântico, essa capacidade natural teria diminuído. O que ficou mais forte, mais acessível, foi uma percepção mais ligada ao que ele via como influências, digamos, inferiores. Inferiores como? Ligadas mais às emoções, desejos, ele chama de clarividência astral inferior. É fascinante porque ele conecta essa mudança na percepção com uma virada da consciência humana, mais para o físico, para o intelectual. Ah, tá. Então essa forma diferente de perceber o mundo, isso influenciou como os grupos se desenvolveram depois. Ele fala de migrações, né? Exatamente. Ele descreve umas diferenciações bem interessantes. Por exemplo, os povos que foram mais para o Oriente, tipo os antigos hindus, Sim. eles teriam guardado uma memória muito forte da espiritualidade atlante. Isso levou eles a verem o mundo físico como Maia, sabe? Ilusão. A ideia de Maia, isso. E aí buscaram o retorno ao espiritual pela introspecção, pela yoga. Mas lá na Ásia Central, na antiga Pérsia, o impulso foi outro. E imagino que é aí que entra Zaratustra com força total na visão do Steiner. Precisamente. Zaratustra aparece como o grande mestre, o iniciador dos povos iranianos. Ele que traz um ensinamento sobre Ahura Mazdal. Ahura Mazdal, a grande aura. Isso, que Steiner identifica como o espírito solar. Mas o ponto-chave é que Zaratustra não ensina só a transcender o mundo material. Ele ensina a trabalhar nele, a transformar a matéria. Ah, diferente dos hindus, então. Bem diferente. E isso contrasta com o que Steiner descreve como a passividade de outros povos ali perto, os turanianos. Ele associa esses povos a práticas mágicas mais primitivas e à influência de Ahriman. Ahriman seria o oposto mal? Exato, a força oposta a Ahura Mazda. Então se estabelece essa dinâmica, né? A luz e sombra, espírito e a matéria que precisa ser redimida. E essa missão do Zaratustra? Incluía alguma previsão sobre esse espírito solar, o Aura Mazdal? Sim, ele teria indicado que essa entidade solar, Aura Mazdal, ia descer no futuro, ia se unir diretamente à evolução humana aqui na Terra. Uma antecipação do Cristo, então? Claramente. Uma alusão direta ao que a gente conhece como o evento crístico. E aí Steiner faz uma afirmação bem ousada. Que seria? Ele diz que a mesma individualidade de Zaratustra reencarnou depois. Ele menciona, por exemplo, um tal de Zaratas, ou Nazaratos, Zaratas? que teria sido instrutor de iniciados hebreus lá no cativeiro da Babilônia. Peraí, a mesma pessoa. Zaratustra e depois esse instrutor dos hebreus? Nossa, que conexão inesperada. Pois é, cria uma ponte bem surpreendente entre essas tradições. E como isso tudo se amarra, então, especificamente no Evangelho de Mateus? Qual a ligação? A ligação central para ele é que essa mesma individualidade de Zaratustra reencarna de novo. De novo, Onde? no menino Jesus descrito por Mateus. Aquele da linhagem de Abraão, das 3 vezes 14 gerações. Uma linhagem que Steiner via como preparada espiritualmente para isso. Entendi. A linhagem de Mateus? Exato. E os magos do Oriente, sendo eles herdeiros da tradição de Zaratustra, eles teriam reconhecido a estrela. A famosa estrela de Belém. Só que para Steiner, a estrela não era só um astro, seria a própria entidade espiritual,
o guia de Zaratustra, mostrando o caminho. Eles seguiram essa estrela guia até o local do nascimento desse Jesus específico. É uma leitura bem particular da Epifania. Nossa, muito particular mesmo. O texto também parece fazer um contraste entre a iniciação espiritual antiga e algo novo que teria surgido, né? Correto. Steiner descreve a iniciação nos mistérios antigos como um caminho que geralmente precisava de guias externos, hierofantes, mestres. Para proteger o aprendiz. Isso. Era preciso muito cuidado para mergulhar no microcosmo, o mundo interior com suas forças astrais, ou para olhar para o macrocosmo, as realidades espirituais imensas, para não se perder em ilusão ou ser ofuscado, sabe? Faz sentido. E o evento crístico, na visão dele, teria aberto a porta para uma iniciação mais individual. Mais autônoma. A força do eu, fortalecida por esse impulso crístico, permitiria à pessoa fazer essa jornada por conta própria, Sozinha, sem guia. com autonomia, com a força interior desenvolvida. Isso levanta uma questão bem importante sobre a evolução da nossa autonomia espiritual, né? Sem dúvida. Então, para a gente amarrar essa trama toda, temos essa evolução da consciência depois da Atlântida, a missão do Zaratustra preparando o terreno e reencarnando, e o evento crístico como um ponto de virada fundamental. E tudo isso culminando na narrativa de Mateus, que Steiner lê como um relato codificado dessa história espiritual toda. É isso. Perfeitamente. A visão do Steiner propõe essa rede de conexões espirituais muito profundas, sabe? Atravessando culturas, eras. Ele reinterpreta figuras e eventos históricos que a gente conhece, mas sob essa ótica de um desenvolvimento espiritual planejado, Planejado. onde individualidades específicas teriam missões ao longo do tempo. É um jeito bem radical de ver a história toda interligada. Deixe uma reflexão final, então, para quem nos ouve. Se a gente exercitar o pensamento e considerar essa hipótese de grandes instrutores espirituais reencarnando com missões específicas ao longo da história, como isso poderia, talvez, reconfigurar a nossa forma de entender o progresso, o propósito da jornada humana, tanto coletiva quanto individual? Fica aí a pergunta. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.